Olá, eu sou Milho, o Onca. Milho que hoje vai falar de seres mitológicos. O Onca, que seres são esses? A gente vai falar de unicórnio, por exemplo. Não consigo nem falar as palavras simples, vou falar de mitologia. Minotauro, centauro, você já ouviu falar desses seres? Pois é, da onde você acha que pode ter vindo a ideia da mente humana de criar esses seres? Será que eles são reais? Assista até o final e vamos conhecer quem seriam esses seres mitológicos na realidade. Vamos começar falando de gigantes. Na Irlanda, até hoje, as lendas ainda são contadas sobre gigantes que poderiam simplesmente criar uma ilha, simplesmente lançando um punhado de terra no mar. Incrivelmente, os pesquisadores descobriram o que estavam procurando. Em um grande número de habitantes da Irlanda, a mutação do gene AIP foi descoberta. E ela é precisamente a mutação responsável pelo desenvolvimento da acromegalia e do gigantismo. Se na Grã-Bretanha, uma em cada 2.000 pessoas tem essa mutação, na Irlanda, uma em cada 150 pessoas tem essa mutação. Um dos gigantes mais famosos da Irlanda foi Charles Byrne, que nasceu em 61 e morreu em 83, que mediu mais de 230 centímetros. As lendas, é claro, dizem que os gigantes têm uma força aí sobre-humana, mas nem tudo é bem assim, porque na verdade quem sofre de acromegalia ou gigantismo, muitas vezes sofrem de doenças graves cardiovasculares, têm problemas de visão e dores comuns das articulações. Sem tratamento, muitos gigantes não vivem até os 30 anos de idade. O segundo bicho que a gente vai falar aqui são os lobisomens. A lenda dos lobisomens tem várias fontes, né? Em primeiro lugar, a vida dos humanos estava sempre ligada à floresta. Da antiguidade mais remota, existem gravuras rupestres de híbridos de animais e humanos. E existe a teoria de que as pessoas que queriam parecer mais fortes nas batalhas escolhiam um animal e usavam a pele desse bicho na hora da treta. E com base nisso, né, mais a bebida que os guerreiros consumiam antes das batalhas, fazia eles acreditar aí em contar histórias sobre lobos invencíveis. Em segundo lugar, a crença na existência de lobisomem foi apoiada por uma doença genética. Você já ouviu falar de hipertricose? Pois é, o crescimento excessivo de cabelo no corpo e no rosto, também chamado de síndrome do lobisomem. E além dessa doença que é genética, existe a psicológica conhecida como licantropia clínica. E durante os ataques dessa doença, as pessoas perdem a razão e toda a consciência de sua condição humana, acreditando serem lobos. Talvez um dos seres mitológicos mais conhecidos do mundo sejam os vampiros. A porfiria é uma forma rara de transtorno genético que atinge uma em 200.000 pessoas. Se um dos pais tem porfiria, há uma chance de 25% de que a criança herdará. Mas o que é a porfiria? A doença é caracterizada pela alteração da via metabólica do grupo M, que causa a decomposição da hemoglobina com radiação ultravioleta. A luz solar causa grande sofrimento aos pacientes com essa doença. Então eles são forçados a se abrigar em espaços fechados durante o dia e só podem sair à noite. Quando a doença ocorre de uma forma grave, os tendões dos pacientes são deformados, causando a torção do dedo, a pele ao redor dos lábios e gengiva seca, os dentes incisivos são descobertos até as gengivas adquirirem uma cor avermelhada. Isso é, todos os sinais de um vampiro. Além disso, o alho exacerba a doença. Os sofredores da porfiria foram ativamente perseguidos durante a Idade Média, no auge da Inquisição. Atrocidades terríveis foram atribuídas a eles e pessoas com essa doença foram queimadas nas fogueiras, porque os outros achavam que eles eram vampiros. Dragões. Com certeza você já ouviu falar sobre dragões. A teoria da conexão entre os ossos de dinossauro e dragões é confirmada na Mongólia. Lá, a palavra dragão está presente em vários nomes geográficos. Isso é devido ao fato de que em algumas áreas do deserto de Gobi, qualquer pessoa pode encontrar facilmente ossos de dinossauro que estão na superfície das camadas terrestres. Ainda há muitos, e mesmo hoje em dia, isso acaba gerando muitas escavações ilegais o tempo todo. Mas por que na consciência humana os dragões aparecem como répteis com garras e escamas? Talvez devido à percepção das pessoas. A aparência externa de um esqueleto de dinossauro é semelhante aos ossos de lagartos modernos, cobras, crocodilos. Aliás, existem até serpentes e lagartos que às vezes não desenvolvem uma, mas duas cabeças, assim como algumas histórias de dragões. Centauros. Da onde poderia vir as histórias de centauros?
A imagem de um centauro já era conhecida há cerca de 2000 anos antes de Cristo. Presumivelmente ele nasceu na Grécia, como resultado da imaginação das pessoas que eram civilizadas, mas ainda não montavam cavalos, e haviam se deparado pela primeira vez com cavaleiros de alguma tribo nômade do norte. Isso explica a natureza feroz dos centauros. Os nômades viviam montados e eram excelentes arqueiros, e cavalgavam a uma velocidade absurda para a época. E a teoria ainda diz que o medo exagerado de um cara que não montava, que viu pela primeira vez um humano que montou um cavalo com tanta habilidade, aos poucos poderia ter se tornado uma história sobre um híbrido de homem e cavalo. No entanto, tem um cara que chama Plínio, que viveu no primeiro século da nossa era, que escreveu que tinha visto com seus próprios olhos um hipocentauro, que é um ser meio cavalo, meio humano com cabeça de cavalo. Ainda falou que ele estava preservado em mel e foi enviado para o Egito como presente ao imperador. Acredita-se que os centauros eram resultados de experiências genéticas dos sacerdotes egípcios. Essa teoria pode até parecer a mais bizarra de todas, mas considerando que os cientistas hoje em dia já conseguem criar um embrião híbrido de porco com humano, não me assusta nada imaginar que antigamente eles tinham misturado humano com cavalo. O Minotauro, você já imaginou que poderia ser a verdadeira lenda do Minotauro? De acordo com a lenda grega sobre o palácio do rei Minos, havia um enorme labirinto em que o terrível Minotauro estava trancado. Um ser meio homem, meio touro. A sede de sangue atormentava o monstro tanto que o seu rugido sacudia a terra. A ilha de Creta, onde o monstro morava, é muito interessante devido à sua atividade sísmica. Parte disso é devido à placa do mar Egeu e a outra parte da placa oceânica de Núbia, que se move diretamente abaixo da ilha. Esse fenômeno geológico é chamado de zona de subdução, e é nessas áreas onde há um risco muito maior de haverem terremotos. Em Creta, a situação é agravada pelo fato de que a placa do oceano de Núbia está sendo empurrado pela placa africana, e pela interação das placas, a ilha é literalmente empurrada para a superfície. Desde o nascimento da civilização, essa ilha experimentou vários desses empurrões, alguns de até 9 metros. E não é de se surpreender que antigamente as pessoas pensassem que nas entranhas da ilha havia um monstro furioso, até porque a cada terremoto, terríveis destruições aconteciam e poderiam ser simplesmente associadas a um monstro que vivia na ilha. Ciclope, sabe aqueles bichos que tem um olho só? Pois é, não é o dos X-Men. É o mitológico. Da onde viria o Ciclope? Na mitologia grega, os Ciclopes representam um grupo de personagens que, em diferentes versões, são seres divinos, filhos de Gaia e Urano. O seu representante mais proeminente era o filho de Poseidon, Polifemo, que perdeu o seu único olho nas mãos de Odisseu. Também se acreditava que as pessoas de Sífion, os Arimaspi, eram Ciclopes. Quanto à explicação científica desse mito, no ano de 1914, o paleontólogo Otênio Abel sugeriu que a possibilidade da criação desses seres vinha da descoberta de crânios de elefantes anões, que antigamente a população não sabia o que era, uma vez que a narina central desse elefantinho pode ser facilmente confundida com uma cavidade de um olho gigante. E ainda existe o fato de que esses elefantes eles habitavam precisamente as ilhas do Mediterrâneo do Chipre, Malta e Creta, exatamente onde existem mais lendas sobre ciclopes. O Kraken, sabe? Aquele bicho gigante marítimo, terrível. O Kraken, ele é um monstro marinho lendário de tamanho gigante, um cefalópodo, conhecido dos antigos marinheiros aventureiros. A primeira descrição completa de um bicho desses foi feita por Eric Potopidan. Ele escreveu que o Kraken era um animal do tamanho de uma ilha flutuante. Segundo ele, o monstro era capaz de agarrar um grande barco com seus tentáculos e arrastá-lo para o fundo do mar. Mas era ainda mais perigoso se ele não levasse o barco. Simplesmente ele afundando no mar, ele causava um redemoinho que poderia também levar o barco para o fundo do mar. Então, se o monstro ataca ou escapa, você ia se dar mal. Você encontrou o Kraken, você vai morrer. A explicação científica mais plausível para esse mito do Kraken seriam as lulas gigantes, que existem até hoje e medem até 16 metros de comprimento. É uma visão verdadeiramente impressionante. Além das ventosas, algumas espécies têm garras e dentes nos tentáculos. Imagina esse bicho aparecendo de um lado de um barco antigamente. Se mesmo hoje você, na internet, tá vendo um bicho desse e tá achando bizarro, imagina antigamente ao vivo num barquinho no meio do mar. Você não ia achar que é um monstro marítimo, um Kraken? Eu ia. Unicórnios. Esse, olha, deve ter uma explicação muito mágica, né? Para a existência de unicórnios. Quando a gente pensa em unicórnio, o que a gente imagina?
um cavalo com a carinha delicada, com chifrinho, né, coloridinho, que ele corre e sai umas coisinhas brilhantes. Eu imagino assim o unicórnio. E ele é um ser muito encontrado em mitos e lendas e em muitas culturas. As primeiras imagens foram encontradas na Índia e tem mais de 4.000 anos de idade. Mais tarde, esse mito espalhou-se por todo o continente e alcançou a Roma Antiga, onde foram considerados animais reais. Os principais candidatos para o papel do protótipo do unicórnio são os elasmotérios, ou o rinoceronte de chifre grande, que é um gênero extinto de rinoceronte endêmico da Eurásia, que viveu há cerca de 2,6 milhões de anos atrás, até 50 mil anos atrás. Ele lembra parcialmente um cavalo, se você tiver imaginação suficiente para isso. E tem também um chifre longo na testa. Mas, de acordo com os materiais da enciclopédia sueca e as alegações do investigador Willy Ley, algumas cópias poderiam ter existido o tempo suficiente para estar nas lendas e virarem aí de rinocerontes a cavalos com chifre, ou seja, unicórnios. Eu não sei de onde tiraram as cores, né, para deixar o unicórnio uma coisa tão... né, porque o unicórnio geralmente é... Mas, enfim, você imaginar que tem bicho que era bizarro na época, muito antigamente, que hoje a gente olhando ainda é bizarro, não era pra ser engraçado, mas quem manda a vida ser uma comédia? Espero que você tenha gostado de saber essas teorias sobre seres mitológicos. É agora que você deixa o seu like, se inscreve no canal, me siga nas outras redes sociais, siga também a produção do Instagram. Até o próximo vídeo e tchau!